Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal Templo de Fé. Hoje vamos falar sobre divórcio e um novo casamento. Texto base: Efésios, capítulo 5, versículo 31 até o 32. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um ministério profundo. Efésios, capítulo 5, versículo 31 até o 32. Tudo que se diz respeito à vida do cristão é discutido na Bíblia, que oferece orientação segura para todas as áreas da vida. Às vezes, indiretamente, mas sempre claramente. O tema do divórcio e do novo casamento é desses tratados diretamente. Podemos até ter nossas opiniões, que geralmente não são nossas, mas do século que vivemos. Mas desejamos ser moldados pela palavra de Deus, por uma questão de obediência e por uma questão de sabedoria ou bom senso. Primeiro, princípios gerais. Antes de tratarmos do tema especificamente, precisamos reafirmar os princípios gerais para a vida familiar. E nesse contexto, em todas as questões da vida, exclusiva na conjugal, precisamos nos lembrar que fomos feitos para o louvor da glória de Deus. O ideal de vida para o cristão está expresso em toda a Bíblia. Num deles, o convite é claramente apresentado. Salva-nos, Senhor. Nosso Deus, ajuda-nos dentre as nações, para que demos graça ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Salmos 106, versículo 47. No outro texto, os cristãos somos definidos em função dessa glória a ser buscada, como a razão da própria existência em Cristo. Fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim do que nós, o primeiro, esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que eu salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, o que é garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 11 até o 14. Este é hedonismo que vale a pena. Viver para o louvor da glória de Deus é viver uma vida que testemunha que Deus é. O casamento é a oportunidade estabelecida por Deus para a completação da vida por meio da dependência da união conjugal. A narrativa da criação, ou melhor, do estabelecimento da união conjugal, não deixa dúvida para isto. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, e às aves do céu, e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. E enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechando o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe
e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 20 até o 24. O casamento é um compromisso para sempre. É o ideal de Deus. É a indissolubilidade do casamento. O casamento é para sempre. Este é o ideal de Deus. A recomendação de Jesus é bastante clara. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos capítulo 10, versículo 9. Assim, já não são mais dois, mas um em só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Fiel ao propósito da indissolubilidade da união conjugal, Jesus aboliu a lei mosaica, que por causa da maldade humana, acabou admitindo o divórcio por razões banais. A permissão mosaica, Jesus contrapôs nos seus divinos. Eu, porém, vos digo, além de ser justa para com a mulher, que não tinha direito algum para se divorciar, a lei judaica banalizara o casamento, nos seguintes termos: se um homem casar-se com uma mulher e depois não o quiser mais por encontrar nela algo que não a reprova, dará carta de divórcio à mulher e mandará embora. E se depois de sair da casa, ela se tornará mulher de outro, e esse que não gostar mais dela, lhe dará carta de divórcio e mandará embora. Ou se o segundo marido morrer e o primeiro que se divorciou dela, não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não traga pecado sobre a terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 até o 4. Jesus reconhece o esforço de Moisés ao procurar preservar a mulher. Naquela época, uma mulher separada, quer dizer abandonada, não tinha sequer como sobreviver, porque a sua sobrevivência se dava no interior do casamento. Diante de situações concretas, Moisés queria que, pelo menos, diante do inevitável, que a mulher pudesse ficar liberada para um novo casamento. Jesus também tem o mesmo interesse, e por isso, e ainda mais radical, sempre pensando na proteção das mulheres. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá lhe dar a carta de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Mateus capítulo 5, versículo 31 até o 32. Longe da banalização verificada na prática do Antigo Testamento, o Novo Testamento admite a existência de situações simplesmente extremas e totalmente fora da vontade de Deus. O que é o divórcio é admissível. Há, portanto, cláusulas em exceção à indissolubilidade. Estas cláusulas são apresentadas em decorrência do pecado humano. Segundo, cláusulas de exceção da indissolubilidade do casamento. Nos evangelhos, há 4 textos sobre o divórcio. Neles, Jesus é instigado a orar por adversários, os fariseus, e orar por seus amigos, seus discípulos, e falar sobre o assunto. Também aqui temos que examinar da Bíblia a nossa teologia acerca do casamento, do eventual divórcio e do possível novo casamento. E da palavra de Deus, que tenho que ouvir do conselho para a vida conjugal, desde o seu preparo até o seu desfazimento, se for o caso, ou o seu refazimento.
se também for o caso. Em Marcos e em Lucas, Jesus fala da indissolubilidade do casamento, sem referência a qualquer cláusula de exceção. O texto de Marcos, capítulo 10, versículo 1 até o 12, registra: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado de Jordão. E novamente uma multidão veio a ele, e segundo seu costume, ele ensinava. Alguns fariseus se aproximaram dele e para pô-lo à prova, e perguntando: É permitido ao homem se divorciar de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? E perguntou a ele. E eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse a certidão de divórcio e mandasse embora. E Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação de Deus, fez o homem e a mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles não são dois, mas só uma carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Lucas capítulo 16, versículo 18. É mais sintético, mas ao mesmo tom. Jesus disse: Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E homem que se casar com uma mulher divorciada, estará cometendo adultério. O texto de Lucas não sugere o contexto, mas o de Marcos é explícito a esse respeito. No diálogo com os fariseus, eles tentaram colocar Jesus em dificuldade diante da multidão que ensinava. Jesus sabia que havia duas posições em evidência naqueles dias que dividiam os fariseus. O rabino liberal Hillel permitia o divórcio por qualquer motivo. O conservador Shammai só admitia por infidelidade conjugal. E os fariseus queriam saber qual era a posição de Jesus diante daquela controvérsia. E a resposta de Jesus coloca o contramão de um e de outro, ao dizer não ao divórcio. O casamento é um compromisso para sempre. No diálogo com os discípulos, seus seguidores mostraram-se espantados diante do fato do que o mestre ficou equidistante das duas visões até então conhecidas. Neste contexto, pediram mais orientação e ouviram sobre o ideal divino para o casamento. Os dois textos de Mateus introduzem a cláusula do divórcio, admitido por Jesus em apenas uma situação, a da porneia. Os dois textos de Mateus sobre o divórcio põem o cumprimento da exceção. Jesus respondeu: Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá lhe dar a carta de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Mateus capítulo 5, versículo 31 até o 32. Jesus respondeu: Moisés permitiu que você se divorciasse de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério.
Mateus capítulo 19, versículo 8 até o 9. O texto essencial é em Mateus capítulo 19, versículo 3 até o 12, que precisa ser lido integralmente. Alguns fariseus se aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que o princípio o Criador fez o homem e a mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram a eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. E eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E os discípulos lhe disseram: se esta situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar? E Jesus respondeu: nem todos têm a condição de aceitar esta palavra, somente aqueles que isto é dado. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceita. O ideal da indissolubilidade está claro. A exceção admitida está posta. Um cristão só pode desistir da união conjugal em caso de porneia por parte do seu cônjuge. Quem comete porneia e se separar, casando-se ou não, comete pecado. E quem se separar sem ter sido vítima da porneia do seu cônjuge, comete pecado. Fica então afirmado: primeiro, Jesus admite o divórcio, seguido ou não de um novo casamento. Segundo, Jesus admite o divórcio, seguido ou não de casamento para a vítima de porneia. Antes de descrevermos o que é porneia, precisamos ler o outro texto neotestamentário sobre o divórcio, embora ali a palavra não apareça. Na igreja em Corinto, havia dificuldades no relacionamento conjugal de muitas famílias. Um dos problemas advinha do fato de que alguns casamentos eram mistos, com apenas um dos cônjuges sendo cristãos. Paulo ensina os casais com esse tipo de problema. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 até o 16. Aos casados, dou este mandamento: não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se fizer, que permaneça sem se casar, ou então se reconcilie com seu marido. E o marido não se divorcia de sua mulher. E aos outros, eu mesmo digo isto: não, Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela não se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, não se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se um descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fique debaixo de servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido?
Ou você, marido, como saberá se salvará sua mulher? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 até o 16. Primeiramente, esclarecemos que quando diz, não eu, mas o Senhor, Paulo está usando o recurso estilístico para informar que está apenas repetindo o que Jesus ensinou sobre a natureza do casamento. Assim, como está nos versos 10 e 11, uma mulher não deveria se separar de seu marido, não crente, sendo a recíproca verdadeira, pela razão de que não houve porneia, embora houvesse uma diferença de natureza religiosa. E nenhuma mulher ou nenhum homem pode se achar justificado para se separar por motivo religioso. E se o fizer, cometerá pecado se casar de novo. Uma outra situação poderia surgir, dada pelo cristão abandonado por um cônjuge descrente. Verso 12 e 15. E nesse contexto que Paulo afirma, digo eu, não o Senhor. Ele está lançando mão de uma frase que deixa clara que está se pronunciando a respeito de um assunto não tratado especificamente por Jesus. Embora que escreva seja fiel aos princípios dos seus ensinos do Senhor. E não poderia ser diferente, já que é instruído pelo Espírito Santo. Paulo insiste que o ideal é ainda a manutenção do casamento, que pode ser um instrumento de salvação dos seus parceiros. A salvação pode acontecer ou pode não acontecer, porque o parceiro é um instrumento do Espírito Santo, mas nunca o próprio Espírito Santo. Como consola o verso 16, não há garantia que a mulher salvará seu marido, ou que o marido salvará sua mulher. O que fica evidente é que se um cristão foi abandonado por causa de sua fé, ele está livre para celebrar o divórcio e contrair novas núpcias. O parceiro cristão não pode ser condenado, ficando debaixo de servidão. Verso 15. Por algo que não fez, e sem razão do abandono. Foi mesmo a sua fé? E não outro comportamento aparentemente religioso. O apóstolo se refere ao abandono por motivo religioso em a resposta à consulta que recebeu por parte dos coríntios. À luz do espírito de todo o parágrafo, pode inferir que a pessoa abandonada, por motivo religioso ou não, está livre para um novo casamento. Será preciso levar em conta, no entanto, se o abandono não é consequência do comportamento do outro, que força o abandono para se sentir livre. Esse tipo de abandono forçado não está incluído nessa categoria, para não beneficiar o verdadeiro infrator. Não estão na categoria de abandono aquelas práticas sintetizadas com expressões como não gosto mais dele ou dela. O amor acabou. Os nossos projetos não são mais os mesmos. Não sou mais feliz com ela ou com ele. Os nossos gênios são incompatíveis. Não aguento mais o temperamento do meu parceiro ou parceira. Encontrei outra pessoa. Não sou compreendido por ela ou por ele. O meu parceiro já não me atende mais. O meu parceiro está doente irreversivelmente. Quem se separa por estas razões banais e egoísticas comete pecado. Temos até agora, então, duas cláusulas para o divórcio: porneia e abandono. Precisamos então nos debruçar sobre a expressão porneia. O grego falando por Jesus tinha duas palavras para comportamentos imorais. Uma era mocheia, usada para o adultério e fidelidade conjugal. Nesses textos, Jesus usa a palavra porneia, que inclui o adultério
mas é mais do que adultério. Porneia é imoralidade sexual, expressão que pode estar às práticas do adultério, do homossexualismo, da pedofilia, do incesto e de qualquer perversão sexual. A maioria das separações se dá mesmo por porneia. Está livre, portanto, para um novo relacionamento conjugal, o cristão que não perdoou, e ninguém é obrigado a fazê-lo, o adultério e a prática homossexual, o comportamento pedófilo ou a perversão sexual do seu cônjuge. Quem pode incluir ainda a exigência? A palavra por si mesma é repugnante num relacionamento de amor, de práticas sexuais pervertidas, ou mesmo a recusa de vida sexual ativa, que preocupava o apóstolo Paulo, que introduziu uma advertência à recusa do intercurso sexual. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4 até o 5. Essa também é uma perversão. Portanto, porneia, que inclui várias formas de imoralidade sexual e abandono, são cláusulas de exceção à indissolubilidade do casamento, que pode, então, ser dissolvida nessas dolorosas situações. A outra cláusula, além de abandonar e porneia, lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 20 até o 25, o ideal do casamento. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, e as aves do céu, e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para um homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou-lhe das costelas e fechando no lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. E disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis capítulo 2, versículo 20 até o 25. O casamento entre iguais, entre pessoas que se correspondem, que respondem um ao outro com respeito, que recebem um ao outro com alegria e prazer, a mulher foi dada ao homem para que ele se realizasse e se tornasse efetivamente gente, recíproca e verdadeira. Não é ela para ser tratada como inferior, ou como objeto, ou como escrava, ou como prisioneira. A recíproca é verdadeira. A mulher foi dada ao homem para a vida, a recíproca e verdadeira. Não há casamento quando há violência moral, ou sexual, ou física. O casamento não pode ser uma ameaça à vida do outro. O casamento não pode pôr em risco a integridade física ou emocional do outro. O parceiro não pode pôr o outro à míngua. A família não pode ser o lugar da agressão. O parceiro não pode aceitar que um filho seja violentado por seu parceiro. A luz do estabelecimento do casamento é fixado nesse texto. E em outros, podemos também afirmar que a violência torna livre do casamento a sua vítima. Se isto lhe acontecer, ele ou ela tem o direito de refazer sua vida com outro parceiro. O mesmo direito não tem um agressor. Terceiro, aplicações práticas. As consequências dos ensinos bíblicos devem importar a todos, a casados e não casados, os casados que vivem bem e casados que enfrentam crises, e não casados que pretendem se casar, e não casados que um dia foram.
Devemos respeitar os divorciados ou recasados ou não? A graça também é para eles. Devemos respeitar os divorciados e recasados ou não? A graça é também para eles. Em um certo sentido, os divorciados precisam mais da graça do que os outros, que não têm ou não tiveram problemas no seu casamento. Devemos abrir mão do desejo de julgar aos outros. Temos a tendência, conhecendo ou não as situações, e tomar partido de um dos parceiros. Até podemos fazê-lo, mas nunca sem antes ouvir os dois lados. Deus seja o juiz e não eu. Eis aí um bom, sábio lema. Pensar graciosamente a vida não aplica em pensar libertinamente a graça. Quando pensamos graciosamente sobre um casal de vida conjugal despedaçada, assumimos um risco, que é errar libertando. Quando podíamos errar perdendo, escravizando. Que contribuição trazemos para um descasado, trazendo-lhe a memória de sua culpa, real e imaginada por nós? Para os casados com boa qualidade de vida conjugal e os casados que vivem bem, não importando há quanto tempo, devem investir no companheirismo e na fidelidade da valorização e no cultivo das diferenças, no diálogo constante e na busca do bem-estar do seu cônjuge. Uma forma de atenção é investir em prática como cuide bem da saúde física e emocional de cada um dos parceiros. Envolve-se no ministério com os casais, que oferece ajuda mútua, para os casais que oferece para casais que recebem. Quem vive bem deve cuidar para não cair. Quem vive bem não deve se orgulhar de viver bem, mas agradecer a Deus por viver bem. Sejam humildes. Não pense que você se conhece. Antes, vocês precisam se aplicar e conhecer a natureza do ser do outro. Não para explorar, para servir. Não pense que o amor será suficiente. Vocês precisam cultivar o amor para que ele aumente. Não pense que poderão construir sozinhos a felicidade. Vocês precisam buscar a Deus. Não há chance para vocês se o Senhor não lhe edificar o casamento. Para os casados em dificuldades, lute pelo casamento. O casal deve esgotar todos os recursos para não se separar. Não há situações que se devem ser vistas como irremediável. Até para a tragédia do adultério há solução. A melhor maneira de se livrar de um mau casamento é lutar para que não seja mau. É investir na graça e na cura, diálogo. Diferentemente do que se diz, uma separação nem sempre é melhor do que um mau casamento. Aqui vai um convite. Não sirva de tropeço para o seu parceiro, fazendo-lhe pressão que não pode atender, negando-se sexualmente ao outro, tendo murmuração. Não há cortesia e gratidão como estilo de vida. Poucos aguentam por muito tempo um cônjuge queixoso, autoritário, irascível. Se necessário, para não servir de tropeço, procure a ajuda de um amigo competente ou de um profissional capaz. E vista na recuperação do seu parceiro, por grave que seja o seu pecado. Perdoe, lute pelo outro. Aposte até o fim do casamento, para que não tenha fim. Não tome decisões precipitadas. Em caso de separação, se ela for mesmo inevitável, e se estiver segundo as 3 cláusulas de exceção, biblicamente admitida, não decida rápido. Não decida sozinho, ou só os dois. Nenhum casal se casou sozinho, mas envolveu familiares e testemunhas, e o invocou a bênção de Deus.
Nenhum casal deve se separar sozinho. Nenhum casal deve tomar essa decisão por si só. Antes deve instruir-se com alguém para se aconselhar e acercar-se desse limite. É o alto custo emocional, moral e financeiro de uma separação. Separar-se nem sempre resolve. A lei judaica, por banalizar o casamento, tenha sido abolida por Jesus, há 2 princípios que permanecem até mesmo nessa instrução. Quando se admite o divórcio, Deuteronômios capítulo 24, versículo 1 até o 4. Há cuidado para que tudo seja feito com dignidade. Uma separação deve ser feita com dignidade, que inclui respeito ao direito dos outros, cuidando com o sentimento do outro, generosidade em relação aos bens e santidade no comportamento com outras pessoas. Por isso, um cristão separado não deve começar a namorar a outra pessoa antes de ter sua separação homologada perante a lei. Para que tem tanta pressa? O padrão moral para os descasados é o mesmo para os jamais casados. O segundo princípio latente a esse mandamento abolido, o que permanece é a atenção que se deve ser dada ao parceiro mais fraco. No caso, naquele tempo também, na maioria dos casos contemporâneos, a mulher, a lei mosaica prescrevia que o marido não podia apenas se separar, mas devia, com a carta, libertar a ex-esposa para um novo relacionamento. Esta era uma forma de cuidado. Podemos ampliar esta atenção, recomendando que o marido deve pensar nas condições materiais da esposa. A separação, ele deve fazer isto com justiça e generosidade. Para os casados que se divorciaram, o dever da fidelidade. Não se sinta obrigado a se casar de novo. O divórcio implica necessariamente na permissão, que não significa obrigatoriamente, de um novo casamento para o parceiro que foi vítima de porneia, ou abandono, ou violência. Divórcio legítimo sem permissão de um novo casamento é legalismo. Os divorciados não devem se sentir obrigados a se casar de novo. Não há garantia que o segundo matrimônio será melhor do que o primeiro. Afinal, um dos parceiros é o mesmo. Aos divorciados não deve requerer que não se case. Uma proibição desse tipo atenta contra a natureza humana, que precisa de companheirismo, espaço para desenvolvimento sadio de sua sexualidade, e contra a natureza humana, que promove a vida verdadeira, e não a vida promíscua e perdoadora. Quando há arrependimento, oferece sempre uma nova oportunidade, e quando é buscado em espírito e verdade, o divórcio não deve ser visto como direito exercido pelo parceiro ferido, vítima do abandono, ou da porneia, ou da violência. É uma possibilidade que a graça produz. O direito tem um nome: fidelidade. O segundo casamento para quem se divorciou antes de sua conversão a Cristo. Se você se divorciou antes de se converter a Cristo, não pode se achar culpado por não alcançar padrões que ainda não conhecia. Você é responsável por suas decisões. O fato de ter se convertido não livra das consequências dos seus erros. A graça perdoa e as consequências podem ser vistas como meios disciplinadores da graça. O fato de ser convertido deve levá-lo a rever as suas atitudes no que precisa ser revisto.
menciona algumas situações. É o próprio rancor que eventualmente luta com seu ex-parceiro ou com membro da sua família. Se anda mergulhada na amargura, peça a Deus a coragem de perdoar e virar de vez a página que pode ser virada à sua vida. É justo o valor que você paga como pensão para o seu ex-parceiro e os filhos? A justiça de um cristão deve exceder aos fariseus, que é a justiça da lei. Procure rever o que pode ser revisto. Veja com a graça. Além de apoio material, tem dado atenção aos filhos, mesmo que a separação tenha sido litigiosa? Talvez você tenha que reconquistar os seus filhos. Faça isso sem jogar contra o seu ex-parceiro. Ore para o seu ex-parceiro. Ore pelos seus filhos. Procure lhe ter próximo de você. Você ainda é responsável por eles, mesmo que os relacionamentos tenham sido rompidos. Tem criado dificuldades para que o seu ex-parceiro contraia novas núpcias? Liberte-o, mesmo que o seu critério não mereça. Segundo casamento para quem se divorciou depois de se converter a Cristo. Se você se divorciou sendo já um cristão, leve em conta a instrução bíblica. Se se divorciou tendo causa a fidelidade, o abandono ou violência por parte do outro, não fique se culpando. É incrível como mesmo quando uma mulher é vítima de uma dessas coisas, ainda assim é vista como culpada. Muitas vezes até o adultério é debitado na conta do outro. Você é vítima. Não seja duplamente vítima. Não recebam a culpa que não tem. Você está livre para casar outra vez. Se já o fez, agradeça a Deus e cuide para que não reviva dificuldades antigas. Se não fez e deseja se casar de novo, peça a Deus um parceiro amoroso e leal e bom. Submeta a sua vontade à vontade de Deus. Segundo casamento, para divorciado que provocou a separação. Se você sendo um cristão e divorciou-se por ter sido infiel, por ter sido agente do abandono ou da violência, leve em conta a instrução bíblica. Você pecou? Embora possa ter padecido já as consequências do seu ato, nada é pior do que as consequências do seu pecado. Pequeno ou grande, tenha sido o estrago produzido. Peça perdão a Deus, que Ele lhe perdoará. E se o pedido for sincero, inclui a disposição de não pecar mais. Se já pediu perdão sincero e já foi perdoado, nesse caso, sua culpa foi cancelada, embora as consequências precisem ser vividas. Peça perdão ao seu parceiro ferido. Se for preciso, se humilha-se. Uma auto-humilhação, por mais dolorosa que seja, dói menos que o sofrimento já impactado ao outro. Veja se é possível reparar os danos gerados. Se for, repare. Se o seu ex-parceiro está sozinho, há amor por ele, busca a reconciliação. Se ele está casado, a reconciliação não deve ser buscada. Se você está casado, continue como está. Não se separa de novo, para restabelecer o que foi rompido. O casamento transforma as duas carnes em uma só. É claro o texto bíblico. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Este é o ministério profundo.
Efésios capítulo 5, versículo 31 a 32. Se foi você o provocador do divórcio e não voltou a se casar, não está autorizado a fazê-lo. A permissão é para as vítimas e não para os agentes. Se você é o provocador do divórcio e voltou a se casar, peça perdão a Deus e peça perdão ao ex-parceiro prejudicado. E continue casado com quem você foi casado agora, tornando-se uma só carne. Não traga mais dor a outras pessoas. Agora, cuide para não cair de novo na tentação da infidelidade. Se isto se tornou um padrão na sua vida, ou uma tentação muito forte, busque toda a força em Deus para mudar de vez. Cuide para não cair na tentação de abandonar a sua família outra vez. Pode ser que esse caminho faça parte de sua aprendizagem, ou mesmo de alguma dificuldade emocional, como incapacidade para permanecer em vínculos afetivos, condições que levam sempre a desistir de algo quando os problemas vêm. Aprenda a persistir, exclusivo nos relacionamentos. Cuide para não recorrer à violência, para impor suas ideias e valores. Se você aprendeu isto com seus pais, quebre esta maldição na sua vida, para que também o seu filho não seja sucessor dessa herança maldita. Se for preciso apanhar, apanha, mas não bata. O casamento para quem está amaziado. Se você foi vítima ou agente do divórcio, dentro ou fora das cláusulas de exceção, vive uma união irregular, mesmo que a lei do Estado considere estável, procura regularizá-la. Se esta união se deu com você antes de conhecer a graça de Deus, e agora você recebeu, acerte as suas condições e torne regular o seu casamento. Se a sua união se deu com você já um conhecedor da graça, peça perdão ao Senhor da graça e regularize civilmente o seu relacionamento. O casamento não é um assunto privado, é um assunto público. Para de achar que o Evangelho não tem nada a ver com o que você faz na vida particular, porque tem. Quando abrimos as cartas apostólicas, vemos nelas as orientações instruídas pelo Espírito Santo para a vida e comunidade. A graça nos autoriza a fazer o que queremos, mas nos fortalecer para fazer o que devemos, sem que isto seja um peso que nos nega a liberdade. Os filhos de pais divorciados. Se você é filho de pais divorciados, legitimamente ou ilegitimamente, não os julgue, honre-os. Aprenda com eles, para que quando se casar, não siga o padrão que viu. Não transforme o comportamento dos seus pais, um deles, como padrão. Seu modelo é outro. A experiência dos seus pais, quando boa, não garante que sua também será no casamento. Você que vai escrever, junto com seu parceiro, uma nova história. A experiência dos seus pais, quando ruim, não obriga você a repeti-la. Só repetirá se quiser, porque você é livre. Para que seu casamento não acabe, a verdade bíblica é repetida 6 vezes na palavra de Deus. É que no ministério profundo do casamento, o homem deixará o pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mateus 19, versículo 5. Mateus 19, versículo 6.
Marcos 10, versículo 8 até 1. Marcos, capítulo 10, versículo 8. E 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E Efésios, capítulo 5, versículo 31. Para que o ministério continue, o desejo da esposa em cântico, os cânticos, deve ser o do casal, no discurso e na prática. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre os seus braços. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Não há dúvidas que, das decisões, casar é uma delas a maior. Compartilhar todas as noites a mesma cama, na promessa de trocar tecidas de amor, e a coragem para quem ama profundamente. Das decisões, ficar casado é a melhor, porque é querer para que o outro toda a autoestima, ver defeitos, mas as virtudes no alto pôr. E abaixa a voz quando tenso está o clima, o amor de Deus como um mais belo poema. Dele é o nosso, que juntos criamos com paixão. Se o cultivo das diferenças for um lema, que aqueça a todo instante o nosso coração. O casamento, ainda que a razão trema, é o plano de Deus para a nossa salvação. Meus amigos, se você gostou dessa mensagem, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. Que Deus abençoe. Amém?